Bom pessoal, vamos dar início à nossa segunda videoaula do curso de Excel do básico ao avançado. Lembrando que nossa primeira videoaula nós vimos as operações básicas matemáticas, que nós utilizamos no Excel. Suas prioridades, vimos funções de soma, função de média, definir nomes e sequências. Então aqui a gente vai continuar nossa aula com a função de média. Tem uma tabelinha aqui de notas que a gente vai poder fazer essa comparação de média. Vamos trabalhar a formatação condicional e vamos utilizar também a função se, começar utilizando a função se. Então olha só, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, antes de eu começar a digitar as minhas notas, eu percebo, como a gente já tinha visto na primeira videoaula, que todas as células elas vêm no formato geral, tá? Então eu quero que as notas, por padrão, normalmente ela é uma nota e no máximo uma casa decimal, que ela pode ser tipo um 7,5, 7,3, 7,1. O que é que eu vou fazer? Vou selecionar onde pode aparecer nota, inclusive a média, porque vai ser no formato de nota. E vou vir aqui na opção geral, do lado aqui na opção de formatar as minhas células, mais formato de número. Eu quero que seja número com apenas uma casa decimal, Vou dar OK aqui, já está todo nesse formato e vou deixar aqui, centralizado para que fique mais organizadozinho. Então, quando eu começar a digitar as notas aqui agora, por exemplo, 9, ele já põe para mim o 0,0 e já deixa centralizado, tá? Eu vou lançar aqui algumas notas bem rápidas para que a gente não perca muito tempo e a gente possa fazer o cálculo da média e posteriormente fazer o cálculo da nossa situação desse aluno para cada disciplina dessa. Então vou colocar aqui algumas notas. Informática, o cara tem que ser nota 10, Então, lançamos nossas notas e vamos agora fazer o cálculo da nossa média, Como a gente já viu na aula passada, toda e qualquer função tem que começar com igual. A função de média possui acento, então tem que ser escrita com acento. E aqui, abro parênteses e vem os critérios. Os critérios da minha média para matemática são as notas de matemática. Se eu quiser escrever, eu posso botar lá de B2 a E2, se não, eu acho mais simples. Clico na primeira com o mouse, seguro o botão do mouse e arrasto até onde eu quero. No caso, eu selecionei aqui até a coluna 4. A coluna E, perdão, que é a nota 4, que seria minha quarta nota, tá? Fecho aqui meu parênteses, dou Enter e ele já calculou aqui a minha média. E assim eu já vou arrastar aqui para todas as outras disciplinas, tá? Então ele já fez o cálculo para mim de forma automática para todas as minhas disciplinas, ok? Então, outra coisa que a gente vai começar a ver aqui é formatação condicional. Nós vimos que formatação é dar forma, A gente mudar o tamanho da letra, a cor da letra. Então isso chama-se formatação, tá? E condicional é porque ela vai ter um certo formato de acordo com uma condição. Até vendo aqui, eu até brinco, Quantas notas vermelhas nós temos? Na verdade eu não tenho aqui visualmente nenhuma nota vermelha, são todas pretas. Mas eu tenho notas abaixo de 7 que teoricamente seriam notas vermelhas. E vamos fazer com que essas notas fiquem vermelhas se elas forem abaixo de 7. Então já tem uma condição aí. Se ela for menor do que 7, ela vai ficar vermelha. A gente vai fazer isso através de formatação condicional. Então vou selecionar onde eu possuo notas. Então seleciono aqui, inclusive a própria média. Já que a média no formato nota, eu preciso saber se eu tenho uma média vermelha ou não, Se eu estou reprovado ou não. Pela média, pela cor do símbolo. Então seleciono todas as células que possuem as notas e inclusive a média. Na página inicial aqui,
pouquinho mais para a direita, aqui eu tenho o nome formatação condicional. E aqui eu tenho algumas regras, tá? Então eu vou aqui, ó, realçar regras das células, na primeira opção. Então eu tenho algumas opções para poder escolher qual é a minha regra. Então eu quero, como eu conversei antes, eu quero que apareça vermelho as notas se elas forem menor do que 7. Então aqui eu já vejo, ó, é menor do que 7 e eu vou criar a formatação para ela. Então vou deixar a opção aqui é menor do que. Vou escolher aqui é menor do que 7. Eu escrevi o número 7 aqui para você, ó, é menor do que 7, preencher com. Aqui ele está preenchendo com fundo, o texto na verdade, o vermelho, fundo vermelho claro, preenchimento, e o texto vermelho escuro, mas eu não quero que ele preencha o fundo vermelho claro, eu quero que fique só as notas. Então eu vou clicar aqui em formato personalizado, preenchimento sem cor, como está, e a fonte eu vou escolher aqui vermelho, tá? Então vai ficar assim, ó. Se eu tivesse escolhido um preenchimento aqui, um fundo, só um exemplo, o amarelo, iria ficar assim, com fundo assim, tá? Então vou deixar sem fundo e vou clicar aqui em OK, certo? Ele vai ficar só as notas vermelhas, ó. OK de novo. Fiz isso para as notas vermelhas e vou fazer uma regra também para as notas azuis, né? Então vou clicar aqui, nota azul seria de 7 para cima. Regra é maior do que, eu não posso botar que é maior do que 7, eu não posso fazer isso, porque senão a nota 7 não entraria, não faria parte, ele começaria a partir da 7.1 com uma única casa decimal. Então eu tenho que botar que é maior do que 6,9, no caso entra de 7 para cima. E o preenchimento vai ser um formato personalizado, a cor da letra eu vou colocar que ela seja azul, preenchimento sem cor. Vou dar OK aqui, ó, vai ficar minhas notas azuis aqui e vou dar OK. Então já fiquei agora com notas vermelhas e com notas azuis dentro do meu controle aqui de notas, tá? Então isso é formatação condicional, é criar um formato de texto ou de número com cores, tamanhos, etc. de acordo com a condição, que nossas condições aqui foram menor do que 7 e maior do que 6.9. Menor do que 7 para ficar vermelho e maior do que 6.9 para ficar azul. Tanto é que o 7 é maior do que 6.9 e fica azul, ó. Senão ele ficaria fora disso, tá? Então qualquer outra nota que seja menor vai ficar vermelho. E aqui nós vamos entrar na função condicional se, para saber a situação. A situação seria aprovado e reprovado para uma média 7. Então, como é que a gente faria? Como é que eu sei que ele está aprovado ou reprovado em matemática? Se a média dele for maior ou igual a 7. Não é isso? Ou como é que eu sei que ele está reprovado? Se a média dele for menor do que 7, ele está reprovado. Então vamos escrever a função se. Mas antes de escrever a função se, eu vou mostrar para vocês a estrutura da função se, tá? Então, como qualquer função é igual se, abro parênteses, vai ter que haver um teste lógico aqui, dentro do primeiro critério, nos critérios, né, teste lógico. Todo teste lógico, todo, sem exceção, tem que ser uma comparação, tá? Ele pode ser maior que, menor que, maior igual, menor igual, diferente ou apenas igual. Não posso comparar a igualdade entre números ou entre textos, tá? Então tem que ser um teste lógico. Fiz o teste lógico, ele pede que eu coloque o ponto e vírgula lá. Caso meu teste lógico seja verdadeiro, aqui vai aparecer o conteúdo do verdadeiro. Isso seria o quê? Se meu teste lógico for verdadeiro, vai aparecer o conteúdo, seja texto ou seja qualquer outro cálculo, caso meu teste lógico seja verdadeiro. Na prática, talvez fique mais fácil entender. Se ele não for verdadeiro, ele vai ser falso, né? Se meu teste lógico não for verdadeiro, ele vai ser falso. E aqui vai aparecer, depois desse ponto e vírgula aqui, ele vai aparecer o conteúdo, seja texto ou cálculo, caso meu teste lógico seja falso, né? Então faço a comparação, se essa comparação for verdadeira, aparece o conteúdo que tiver aqui. Ou eu posso mandar exibir um texto, ou eu posso executar um cálculo. Se meu teste lógico for falso, ele vai aparecer o que tem aqui. Pode ser um texto ou executar um cálculo, certo? Então vamos para o Excel. E esses pontos e vírgulas aqui é o que separa cada critério desse. Teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, e valor se falso. Se falso é se o teste lógico for falso, e se verdadeiro é se o teste lógico for verdadeiro.
Mas vamos para a prática, que talvez fique melhor entender. Caso vocês tenham dúvida sobre isso, para mim, a função SI é a função mais importante do Excel. Utilizamos ela praticamente para tudo, e entendendo a lógica dela, as outras funções ficam fáceis, né? Porque o difícil no Excel não é executar suas funções, é fazer com que você interprete o problema e coloque a lógica dentro das funções. E isso a gente faz muito, né, dentro da função SI. Entendendo a função SI, acredito que o restante do Excel torna-se muito mais simples. Tá? Então vamos para a prática. Então, como eu falei, como é que eu sei que matemática ele está aprovado ou reprovado? Se a média dele for para reprovado menor do que 7 e para aprovado maior ou igual a 7. Então vamos para a função SI. A estrutura como é? Igual SI, abro parênteses. Aqui, ó, ele está em negrito meu teste lógico, que é o que eu estou escrevendo no momento. Após eu escrever meu teste lógico, eu vou digitar o ponto e vírgula e o negrito vai sair daqui e vai vir automaticamente para cá, para que eu possa acompanhar em que parte da minha função eu estou escrevendo agora, tá? E teste lógico só pode ser uma comparação. Para que eu faça mais de uma comparação no teste lógico, a gente vai ter que utilizar funções aninhadas, que a gente vai ver mais na frente. Mas para um SI simples de apenas duas condições, que é nosso caso, que é a condição aprovado ou condição reprovado, nós só podemos utilizar apenas uma comparação. Todo teste lógico, na verdade, são apenas uma comparação. Como eu falei, se eu quiser fazer mais de uma comparação, vou utilizar funções aninhadas e vou ter vários testes lógicos, mas cada teste lógico só pode haver uma comparação, tá? Então, se a média dele, quem é a média de matemática? F2, né? Ó, se F2 for maior ou igual a 7, não é isso? Se a média dele de matemática, no caso que é F2, for maior ou igual a 7, se esse meu teste lógico for verdadeiro, ó, já fiz a comparação, terminei a comparação, ponto e vírgula, ficou negrito, valor se verdadeiro. Então, se a média dele em matemática for maior ou igual a 7, se isso for verdade, ele está o quê? Aprovado. Entre aspas duplas, porque todo texto dentro de qualquer função no Excel tem que estar escrito entre aspas duplas, seja na resposta ou seja na comparação. Se aqui eu fosse escrever uma comparação de uma letra ou de uma palavra ser igual a outra palavra, essas palavras têm que estar entre aspas duplas. Se eu referenciar uma célula que tem texto, eu não preciso colocar isso. Só se eu for escrever o texto, a string, dentro de uma letra ou um texto dentro da função, eu tenho que colocar entre aspas duplas, tá? Então, como eu só tenho duas condições, vamos lá. Se a média dele em matemática, que é F2, for maior ou igual a 7, se isso aqui for verdadeiro, ele está aprovado. Se não for verdadeiro, no caso, se a nota dele não for maior ou igual a 7, ele só pode estar entre aspas duplas, né? Reprovado, tá? E vou fechar aqui, ó, aspas duplas e fecho meu parênteses, está feito minha função SI básica. Se ele não for maior ou igual a 7, ele só pode ser menor do que 7. Então, se isso aqui for verdadeiro, aprovado. Se ele for menor do que 7, que é o falso disso aqui, só pode ser reprovado. Então, vou dar Enter aqui. Vocês vão ver que vai ficar aqui, ó, né? Aprovado porque está com a nota maior. E vou fazer aqui para esse segundo, não vou arrastar agora para a gente ver. E eu tenho que fazer as duas condições para todos, porque na hora que sem querer eu corrigir aqui essa nota, por exemplo, vou botar aqui um 7, lá vai ter que estar, ó, reprovado, certo? Então vamos lá, vou fazer para esse aqui também. Igual, se, não preciso fazer um por um, né? Se a gente fizer o primeiro certo é só arrastar, mas eu vou fazer aqui para reforçar um pouquinho a nossa função SI. Se, quem é a média dessa pessoa aqui para português? F3. Né? Ele já inclusive marcou em azul e já marcou que é essa célula aqui. Se F3 for maior ou igual a 7, terminei meu teste lógico, terminei minha comparação. Se ele for maior do que ou igual a 7, ele vai ser aprovado. Se ele não for aprovado, ele só pode ser reprovado, tá? Então, o reprovado vai ser o resto. Isso aqui a gente utiliza para a função SI simples de duas condições. A gente mais na frente vai aprender função SI com mais de duas condições, como é que a gente faz, tá? Mas por enquanto vamos com calma, entendendo isso aqui por vez. Então, se ele for maior ou igual a 7, é aprovado. Se ele não for aprovado, ele só pode estar reprovado. Ó, deu Enter aqui, apareceu como reprovado. E nesse aqui, para não ter que fazer um por um, vou arrastar aqui para todos, ó. Tá? Arrastei aqui para todos. Então, já tenho todas as minhas condições, minha situação,
já aparece de acordo com as minhas médias. Vou deixar aqui só centralizado para ficar mais bonitinho, né? Então, ó, esse aqui está com média 7. Se sem querer eu digitei a nota dele errada aqui, que não era 7 aqui, era para ser 6,5, ó. Lá vai estar agora reprovado, porque a média dele passou para 6,9 e ele vai estar reprovado. Se era realmente como estava antes, nota 7, média 7, aprovado, tá? E com isso, lembra das formatações condicionais que nós fizemos aqui, para colocar notas em azul e notas em vermelho? Vamos fazer formatação condicional também para a situação. Seleciono toda a situação e vou criar aqui a regra para que fique só em vermelho o que está reprovado. Então, ó, quando a gente fez essa formatação condicional dessas notas aqui, a gente comparou pela nota, pelo número, né? Maior do que 7 ou menor do que maior ou igual a 7, vamos dizer assim, maior ou igual a 6,9 ou menor do que 7. Mas aqui é um texto, eu não posso fazer comparação de maior e nem de menor. Nunca eu vou fazer então essa regra aqui, ó. Vou selecionar aqui. Texto eu posso comparar por igualdade, né? Essa palavra, se aparecer a palavra reprovado, fique vermelho, por exemplo, eu posso dizer se foi igual. Então, ó, se eu escrever aqui agora se igual a reprovado, eu quero que fique. Não vou personalizar aqui, mas aqui já tem a opção de vermelho claro com texto vermelho escuro. E vou dar OK. Então eu criei a formatação condicional aqui, ó, nas situações que se a palavra reprovado aparecer, né, eu podia fazer até comparação com essa célula aqui, mas eu achei melhor fazer a comparação com o próprio texto, porque já vai estar dentro da função se. Então, se aparecer reprovado, fica em vermelho. Então, já sei visualmente aqui que duas disciplinas que eu estou reprovado. Se porventura essa nota que eu lancei errado, ó, fosse aqui um 7, acho que dá. Não dá ainda, ó. 7 não deu, vou botar aqui um 10, para ver se agora melhora. Então ela está 6,6 de média, reprovado ainda. 7,8 aprovado e já tirou a formatação condicional. Vou voltar como estava antes, reprovado, tá? Então isso é formatação condicional, é dar cor ou algum formato a determinado conteúdo da célula de acordo com a condição. Nós revimos aqui a função de média e nós vimos aqui a função de se, né, para fazer a função se ele está aprovado ou reprovado de acordo com a média dele, que no caso aqui é a coluna F, que é a coluna de média, e cada linha dessa corresponde a uma disciplina. 2, 3, 4, 5, 6 e o 7 corresponde especificamente a uma disciplina. Então ele faz a comparação da média e verifica se a média for maior do que 7, ele está aprovado. Caso contrário, ele esteja reprovado, tá? Então aqui a função de se simples. Como eu falei, se tiverem dúvidas sobre a função de se, deixem aí nos comentários ou me mande um e-mail, vou deixar meu e-mail aí nos comentários, vou fazer o possível para responder o mais rápido possível. E aqui nós estamos encerrando praticamente nossa segunda videoaula. Vamos fazer alguns exercíciozinhos aqui, na verdade de prática. Praticar o que a gente viu, bem rápido, para poder a gente encerrar, e fico no aguardo de vocês para qualquer dúvida ou sugestões, tá? Então criamos aqui nossa situação. Posteriormente, na próxima videoaula, vamos utilizar essa mesma tabelazinha aqui, mas para condições, função se de 3 condições, mas isso a gente vai ver na próxima videoaula. Então vamos para nossas atividadezinhas aqui, ó. Nós temos aqui uma planilha de orçamento. Vou até apagar isso aqui que não era para estar. Então eu tenho aqui item, descrição, quantidade, valor unitário e total, tá? Eu quisesse fazer aqui uma planilha orçamentária, saber o meu total do orçamento que eu fosse fazer para algum cliente meu. Tá, aqui seria meu total geral. Obviamente eu vou calcular o que? Igual a soma, função de soma, de todos os totais individuais aqui, ó, que aparecer na minha planilha de orçamento. Porque eu vou colocar o item, a quantidade de valor unitário, e aqui vai dar o total daquele item, e assim sucessivamente. E aqui eu vou somar todos os totais para que me dê o total geral. Vou colocar aqui, vou dar Enter, vai dar 0,00, porque obviamente eu não tenho nada aqui, né? Então o que é que eu vou fazer aqui também? Vou selecionar essas opções aqui de valores, ó. Aqui o valor vai aparecer em real e o total vai ter que aparecer em real. Vou escolher aqui a opção moeda, da mesma forma para cá, tá? Número, vou lá escolher moeda para que ele bote o R cifrão, fique tudo bonitinho com minhas casas decimais. E aqui minha sequência de item, né? Coloco o número 1, vou deixar centralizado para ficar bonitinho.
Se eu arrastando aqui, ó, segurar o Ctrl, ele já vai fazer a sequência para mim de números, eu não preciso ficar digitando. E aqui eu coloco os itens, por exemplo, TV, poderia colocar qualquer outra coisa, tá? Uma TV, o valor unitário dela custa R$ 1.300, só um exemplo, eu botei 1.300, como eu coloquei no formato moeda, eu não preciso pôr o 0,00 nem o R cifrão na frente. E vocês têm que ter cuidado quando forem fazer planilhas com o R cifrão, porque ele tem que vir de forma automática. Se vocês digitarem o R cifrão e ele não reconhecer como uma célula no formato moeda, o que é que acontece? Isso aí vai ser um texto, porque está começando com a letra. E ele não dá para somar texto. Ele não soma texto, ele não faz cálculo com texto. Né? Não tem como fazer cálculo com texto. Tá? E aqui eu vou botar número, eu vou deixar apenas uma casa decimal. Só vim aqui, ó, diminuir casas decimais, tá? Ó, diminuir aqui uma para ele ficar o número inteiro. Vou colocar aqui, ó, uma panela, né? Uma não, vou botar várias aqui, panela. Vou colocar 3 panelas. Cada panela custa na verdade R$50. Eu vou deixar os 50, porque aqui eu quero que seja o total dos produtos, certo? Aqui eu vou colocar o valor individual de cada um. Vou colocar aqui um fogão, custando R$850. Vou colocar aqui toalha, 5 toalhas, cada toalha custando R$20. E vou colocar aqui, vou deixar centralizado também, que eu tinha faltado colocar centralizado esse. Vou colocar também aqui uma geladeira, uma única geladeira. Estou só organizando aqui, tá? Uma única geladeira custando R$1.800. Então eu já tenho aqui, ó, digitei o que eu precisava digitar, tá? E aqui eu vou fazer o cálculo automático, porque aqui também já está calculando. Na hora que aparecer valores aqui, isso aqui vai ser calculado de forma automática. É muito simples, é só fazer como a gente faria numa máquina de calcular. Igual quantidade, a célula que possui a quantidade, vezes a célula que possui o valor unitário. R$1.300. Aqui ele já colocou para R$1.300. Vou fazer aqui no de baixo. Igual a célula que contém a quantidade multiplicado pelo valor unitário, né? 3 vezes 50, R$150. E aqui eu vou puxar para os demais para que não fique a gente perder tempo com isso. Então, meu total geral aqui do meu orçamento deu R$4.200, que é a soma de todos esses valores aqui, tá? Bem simples assim que a gente consegue fazer um orçamento. E a nosso próximo exercíciozinho seria um controle financeiro. Eu já tenho aqui algumas coisas cadastradas, como as minhas receitas, salário, algumas vendas que eu fiz, alguns serviços que eu fiz por fora, por exemplo. Tenho aqui minhas despesas fixas, como uma feirinha, um aluguel, a prestação de sapato, fatura de cartão de crédito, algumas despesas fixas que eu tenho que saber que todo mês eu tenho que ter esse valor. E algumas despesas variáveis que eu fui fazendo ao longo do mês. Obviamente isso aqui é só um exemplo, para eu poder calcular as minhas receitas e as minhas despesas e tentar ver o que eu consigo cortar ou não e fazer meu controle financeiro. Então o que é que eu vou fazer? No total aqui das minhas receitas, eu vou fazer a função de soma de todas as minhas possíveis despesas. Já vou selecionar até essa linha aqui de baixo, por mais que eu não tenha aqui, mas na hora que eu for escrevendo aqui ele já vai calcular. Por isso que eu estou selecionando todas essas outras, inclusive essas linhas aqui vazias, né? Então está dando 1.386 de despesas fixas. E aqui para as minhas despesas variáveis, né? Que são aqueles lanchinhos, aquelas coisinhas que a gente acha que é pouco, mas que no final do mês dá uma certa quantidade, tá? Então deu R$208 aqui de despesas variáveis. Eu fiz simplesmente a função de soma e peguei todos os valores, ó, selecionando o primeiro, fazendo meu intervalo aqui, certo? E aqui, ó, no meu resumo, o que é que eu vou fazer? Total de receita, quanto foi que eu recebi tudo? Igual soma, função de soma, todos os valores das minhas receitas e possivelmente essas duas linhas aqui, caso eu receba alguma coisa extra, né? Então eu recebi ao todo R$1.550 aqui. Total de despesa vai ser o que? Igual ao total das despesas fixas mais o total das despesas variáveis. Então eu estou selecionando apenas
duas células, já que eu fiz a soma de todos os valores aqui e fiz a soma de todos os valores aqui, certo? E o saldo final, obviamente, vai ser quanto eu ganho menos quanto eu gasto. No nosso caso aqui, ó, gastamos mais do que recebemos, mesmo a gente tendo aqui como despesa fixa 1.300 e pouco, mas as nossas despesas variáveis aqui, que seriam as coisas, os nossos compromissos, nossos pagamentos que não são compromissos, tornaram esse mês aqui um mês inviável. E a gente vai fazer também uma formatação condicional para isso. Se meu saldo for vermelho, quer dizer que se eu gastei mais do que recebi, fique vermelho. Então seleciono a célula que eu quero fazer a formatação condicional. Vou botar aqui a regra é menor do que zero. Se ele for menor do que zero, ele vai ser negativo, né? Sendo negativo, ele fica vermelho, tá? Então, se aqui eu ganhasse como serviços R$500, meu saldo seria positivo. Como eu ganhei apenas R$300, meu saldo foi negativo. Ok, pessoal? Então, vou encerrar essa videoaula por aqui. E qualquer dúvida, mais uma vez, deixem aí nos comentários.